Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smarts Entrevista. Eu sou Leonardo Faria, diretor da Smarts, e hoje estou recebendo aqui a Iramaia Beltrame, que é diretora da Global Talent. Ira, muito obrigado por tirar um tempinho para gravar a entrevista conosco e falar um pouco mais sobre o mercado de recrutamento e seleção, que a gente sabe que hoje é um dos grandes desafios das empresas, inclusive as empresas do mercado imobiliário. Para começar esse bate-papo, eu vou pedir para que você se apresente, por favor, e também conte um pouco da sua experiência e da atuação da Global Talent. Claro, Léo, eu que agradeço a abertura de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. E como você mesmo comentou, eu estou à frente da Global Talent, que é uma consultoria de recrutamento especializada no mercado imobiliário e infraestrutura também. Então, a gente tem uma atuação focada nesses dois segmentos. E aí, ao longo dessa nossa conversa, eu vou dividir um pouco com vocês algumas informações importantes aí do mercado. Maravilha, Ira. A gente sabe que, como eu disse na abertura, que recrutamento e seleção tem sido um dos grandes desafios das empresas de todos os mercados, né? Muito segmento. Você que atua diariamente nesse setor, né? Hoje, quais são os maiores problemas gerados para as empresas quando eles contratam um executivo, sobretudo um executivo sênior, que é o perfil de boa parte da audiência que nos acompanha e que não se adequa às funções que ele deveria exercer. Hoje, qual você observa que são esses principais problemas? Olha, Léo, eu diria que os problemas gerados, né, que as consequências são muito impactantes, né, tanto para a equipe envolvida diretamente com esse profissional, quanto para a empresa como um todo. Então, o reflexo é geral, né? Antes de detalhar mais sobre isso, eu até gostaria de destacar aqui um estudo da Universidade de Harvard, que aponta que 80% das demissões, em geral, acontecem devido a contratações erradas. 80%. Então, é um assunto muito sério, que a gente precisa, de fato, olhar com atenção, né? E agora, respondendo a sua pergunta, né, detalhando melhor os principais problemas gerados por uma contratação errada, eu destacaria principalmente dois grandes, né, que aí refletem em outros. Primeiro é o custo, né, não tem como fugir disso, o custo financeiro. Só para vocês terem uma ideia, uma má contratação pode custar até 5 vezes o salário anual do contratado. Então, é muita coisa. E quanto mais alta a posição da pessoa, e quanto mais tempo ela permanece nessa posição, claro que mais caro fica para substituí-la, né? Por quê? O que está incluso nesse valor tão alto, né? Claro, as despesas com a rescisão do colaborador e, em paralelo, também um novo processo de recrutamento, que aí envolve uma série de processos, né? Como o anúncio da vaga, exames, treinamento, integração na equipe, etc. Né? Então, primeiro ponto, custo financeiro. E o segundo ponto principal que eu destacaria, né, um grande problema, é o tempo. O tempo gasto com esse novo processo de recrutamento que eu mencionei, que envolve novas entrevistas com o gestor da área, um novo processo de integração na empresa, novos treinamentos, enfim. E dentro dessa conta também, a empresa precisa calcular o tempo de adaptação do funcionário, até que ele consiga ser produtivo, né? O que demora. Mesmo profissionais sêniores, excelentes profissionais, que têm uma bagagem muito sólida, levam um tempo a se adaptar naquele novo papel, né? Que envolve a empresa, a cultura da empresa como um todo, entender como as coisas funcionam. Então, o tempo aí precisa ser pensado. Outro ponto, dentro do macro tempo que eu destacaria, é uma pesquisa recente da Robert Half com CFOs, que são
profissionais financeiros, destacando que os gerentes gastam 17% do seu tempo, que é quase um dia inteiro por semana, com a supervisão ou orientação de profissionais que eventualmente estejam com baixo desempenho, né? Então, isso é muita coisa. Isso tudo gera o quê? Uma queda muito acentuada da produtividade, né? E os prazos também que podem ser comprometidos com toda essa situação. Então, são pontos que a gente precisa, de fato, olhar com muito cuidado. Perfeito, Ira. Então, só para resumir, me corrija se estiver errado, tempo, custo e também a ocupação de tempo dos gerentes de outros profissionais. Dos profissionais também da equipe, né? Acaba gerando uma desmotivação ali, uma falta de engajamento também, se eles percebem que a todo tempo existe uma contratação errada, porque eles precisam contribuir no treinamento, eles precisam eventualmente trabalhar mais até que esse novo colaborador consiga ter um bom desempenho. Então, assim, impacta todo mundo ali envolvido nesse processo. Com certeza, Ira. A gente sabe que isso se deve a uma contratação equivocada, que se mostra com o tempo que foi equivocada, mas é difícil de notar quando você realiza essa contratação, que ela já, imagino que seja difícil, né? Que ela é uma contratação equivocada. Então, minha pergunta para você é, o que vocês dentro da Global Talent consideram que um executivo, uma empresa deve levar em conta, quais os melhores caminhos para buscar os melhores profissionais que não vão gerar esse tipo de custo, esse tipo de tempo e a ocupação do tempo de outros profissionais da equipe também. Claro, você tem toda a razão. É super complicado, né? É difícil esse processo todo, então a gente precisa, de fato, é fundamental, né? Fazer um processo seletivo planejado e de qualidade desde o início, porque isso vai permitir que os resultados, né, sejam mais assertivos. E quando eu falo planejado, o que é isso, né? Como? Desde o início, o detalhamento da vaga com o gestor da posição. Então, primeiro, o gestor precisa, a empresa, né, precisa saber exatamente o que busca, e isso nem sempre é fácil, né? Então, precisa estar muito claro o que se espera desse profissional, para assim, para que a gente consiga buscar um profissional alinhado, né? E aí passa por um filtro também de análise das habilidades técnicas desse profissional. E o mais importante, Léo, que eu destacaria aqui, que está na moda esse termo, né, mas é verdade, é o fit cultural com a empresa. Fit cultural. Por quê, né? Porque lógico que é fundamental que ele traga uma bagagem já técnica importante, mas as atitudes e o comportamento desse profissional precisam estar muito bem alinhados e compatíveis com a cultura da empresa, para que esse profissional fique por mais tempo, né? Que é o que todo mundo deseja, que esse profissional, de fato, tenha um engajamento maior com a empresa e permaneça por um longo período aí. Com certeza. Ira, mas você consegue identificar esse fit cultural antes dele entrar na empresa? A gente consegue fazendo algumas perguntas, né? Normalmente a gente usa perguntas por competências, a gente chama entrevista por competências, então que a gente consegue identificar esse perfil. Claro que o perfil tem que ser alinhado antes com o gestor. A gente, como empresa, tem que entender também a cultura do cliente, para então buscar um profissional alinhado, né? E outros recursos que eventualmente a gente pode usar são testes comportamentais, né? Testes psicológicos, mais no sentido de assegurar, de fato, aquela análise que a gente fez anteriormente. Perfeito, Ira. Você falou de custo, de prazos, de tempo na sua primeira resposta, e
uma dúvida que eu fiquei aqui é se é possível mensurar o retorno para as empresas quando eles fazem contratações corretas, ou a perda quando eles fazem contratações erradas, né? Complementando essa pergunta, Ida, se hoje, eu imagino que não, porque eu não conheço, mas se as empresas já estão começando a considerar na planilha de custos ou na planilha de investimentos bem feitos, as contratações mal e bem sucedidas. Você sabe que é super interessante, né? Eu acho que hoje é uma tendência e as empresas têm buscado mensurar isso com mais assertividade, né? Tem olhado mais para isso e entendido a importância da contratação ser feita de maneira efetiva. Mas não é simples ainda, né? Não é simples mensurar exatamente. Então, o que eu, na verdade, diria aqui é que eu acredito que o retorno esteja ligado diretamente ao resultado que esse profissional vai entregar. De fato, parece simples, mas a gente sabe que na prática ali não é, né? Envolve uma série de questões. Então, para mensurar isso, é o resultado que ele vai entregar, em quanto tempo, né? Ele vai conseguir se tornar produtivo e, mais importante e ligado ao fit cultural com a empresa, é a sinergia desse profissional com a equipe e com a cultura da empresa, de fato. Porque eu até comentei numa matéria recente que eu fiz com vocês, até com o Henrique, que talentos alinhados à cultura organizacional têm grandes chances de permanecer por muito mais tempo na empresa, até como eu mencionei agora há pouco, né? Então é isso, é complicado porque a gente lida com seres humanos, né? De estilos diferentes, são culturas de empresas diferentes também, então para mensurar isso exatamente não é tão simples, mas analisando um conjunto de características, é possível sim ter uma visão do quanto uma boa contratação pode gerar de resultados positivos. Com certeza, Ira. Você falou também que a Global Talent atua tanto com o mercado imobiliário quanto em infraestrutura, né? Mas o público que assiste aqui o Smart Play, as nossas gravações, entrevistas, eventos, em geral, é do mercado imobiliário, então eu não poderia deixar de perguntar para você, que também tem experiência no mercado imobiliário, por fazer recrutamento e seleção para as empresas do setor. Hoje, dentro desse setor, do nosso setor imobiliário, qual que é a maior demanda quando se fala de contratação, de recrutamento? É uma excelente pergunta, né? E o que a gente tem percebido, principalmente uma grande demanda por profissionais da área comercial e novos negócios. E o que me deixa, assim, muito feliz até, porque eu, de fato, acredito que seja um forte indício da retomada do mercado imobiliário já nesse segundo semestre, né? Claro, o último trimestre, né? Porque a gente já está em setembro. Mas é isso. Então, eu acredito que as empresas estão se recuperando, algumas até, dependendo do segmento, tiveram uma aceleração do crescimento, né? E então o profissional da área de vendas, né, comercial, novos negócios, tem sido a maior demanda até aqui. Perfeito. E tem sido fácil, entre aspas, encontrá-los? Nunca é fácil, né, Léo? Mas a gente tem usado todos esses recursos que a gente comentou aqui para, de fato, encontrar profissionais alinhados, né, com bagagem e com uma atitude alinhada à cultura da empresa. Com certeza. Tem muitos profissionais bons por aí, muitos. Imagino que com a pandemia mais ainda esteja no mercado, né? Infelizmente. Exatamente. Teve uma movimentação grande, né, com a pandemia, muita gente buscando uma movimentação de carreira e outros buscando uma recolocação. Com certeza. Perfeito, Ira. Para finalizar, nosso bate-papo é rápido mesmo, Ira. A ideia é realmente
não ser longo, para o pessoal acompanhar tudo. A gente sabe que o público hoje, em vídeo, cada vez mais quer conteúdos curtos, mas que entreguem conteúdo, que entreguem profundidade. Eu tenho certeza que até aqui o bate-papo tem atendido isso. Mas eu gostaria que você explicasse para quem está acompanhando a gente aqui, vendo essa entrevista, qual a importância de contar com uma consultoria na contratação de executivos do mercado imobiliário. Acredito que seja importante em todos os mercados, mas como quem nos acompanha é do mercado imobiliário, eu acho que é importante que você expresse para quem está acompanhando a gente qual a importância de você ter uma consultoria por trás, porque imagino que pouca gente ainda utilize, a maioria deve ter o seu departamento de RH, o que eu imagino também que não exclua a presença de uma consultoria. Então, se puder explicar um pouco para o nosso público a importância de ter alguém especializado nisso dentro de uma empresa. Claro, Léo. Não, e é até importante um ponto que você tocou agora, é desse relacionamento com o departamento interno de RH. Né? A gente, como consultoria, está aqui para caminhar juntos. Eu, durante 5 anos, trabalhei internamente no departamento de RH, então entendo as dificuldades, as dores aí, né, que esses profissionais enfrentam. Então, como consultores, a gente quer caminhar juntos, é fundamental isso, tá? E só caminhando junto mesmo, o RH que vai trazer para a gente informações sobre a cultura da empresa, sobre características importantes, ou por que esse profissional também, quais características a gente deve observar para tornar o processo mais assertivo. Então, a equipe de RH é nosso parceiro de fato, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, né, por que é importante contar com uma consultoria nesses processos de recrutamento? Eu diria que o mais importante é a otimização do tempo do gestor que precisa contratar. E é isso que é o feedback que eu mais recebo dos nossos clientes, né? O gestor, ele está preocupado ali em entregar resultado, o foco dele é outro. Então, trazer uma consultoria especializada nisso é uma maneira de acelerar esse processo, né? E garantir uma maior assertividade, como a gente vem comentando ao longo do nosso bate-papo. Porque, só para concluir, né, a gente sabe que contratar bons profissionais é difícil, então o processo precisa ser feito com muito cuidado, muita atenção, né? E aí eu destacaria até, principalmente, claro que o nosso objetivo é sempre encontrar profissionais qualificados, né? Mas a pandemia trouxe um reforço em relação a isso, porque, né, a pandemia deu uma chacoalhada na estrutura das empresas. Então, um profissional que tenha a atitude correta, que tome decisões, que seja de fato estratégico, pode mudar, né, o cenário, o futuro da empresa. Né? A gente observou isso com a pandemia, que isso sempre foi importante, mas hoje é fundamental. Oi, e com a pandemia, para finalizar, você também acredita que tem expandido o leque de profissionais que uma empresa pode alcançar? Por que eu pergunto isso, na verdade? Porque um bom profissional que estava em Fortaleza antes, por exemplo, dificilmente trabalharia numa empresa em São Paulo, né? E imagino que com a pandemia, a gente não sabe ainda como vai ser esse novo normal, tá na moda falar, mas ninguém sabe se vai ser o novo velho normal ou se vai ser o novo normal mesmo, né? Mas você tem observado que o modo híbrido de trabalho, ou mesmo o trabalho remoto, tende a expandir o leque de profissionais à disposição das empresas? Então, esse cara de Fortaleza, por exemplo, agora sim ele poderá trabalhar numa empresa de São Paulo, porque ele vai poder fazer um trabalho remoto e tudo mais. Com certeza. Na verdade, é uma curiosidade. Eu estou perguntando, mas é uma curiosidade que eu tenho aqui comigo. Não, com certeza. E a gente até, inclusive, tem um processo recente acontecendo em que a empresa é de São Paulo e o profissional vai ficar baseado no Mato Grosso. Então, tem outro no Legal. Sul também. Então, já é uma realidade. Sim. Já é uma realidade. Legal. Imagino que não era uma coisa muito comum
Não era, de fato. E, lógico, ainda, mesmo com a pandemia, algumas empresas, especialmente, né, do mercado imobiliário, ainda ficam um pouco receosas em relação a isso, que gostam de ter uma, né, não diria um controle, mas de ter um controle, mais próximo desse profissional, né? Uhum. Mas isso tem mudado, porque a gente consegue perceber que para fazer esse controle, entre aspas, não necessariamente a pessoa precisa estar aqui do seu lado, né? Você pode fazer o controle do resultado desse profissional de diversas maneiras, né? Tem softwares hoje que já conseguem mensurar o resultado dos profissionais, enfim. Então, já é uma realidade e imagino que isso vai aumentar. Legal, Ira. Os colaboradores, assim como eu, estamos aprendendo, né, a trabalhar no ambiente virtual, a trabalhar à distância, e imagino que os gestores também devam estar aprendendo a gerir à distância. Com certeza. Tende a ser um caminho mais natural daqui para frente. Eu acredito que sim. Acho que essa é uma tendência. Com certeza. Ira, gostaria de agradecer novamente pelas informações, pela disponibilidade. Como eu falei, a ideia é ter um bate-bola, jogo rápido, não tão rápido quanto da Marília e Gabriela, mas um jogo rápido, com profundidade, com temas que sejam relevantes para a nossa audiência, e com certeza recrutamento, seleção, redução de turnover é um tema que tem sido bastante pedido para quem acompanha a Smart. Então, muito obrigado por tirar um tempinho, meia horinha aí do seu tempo para falar com a gente e gravar essa entrevista. Imagina, Léo, eu que agradeço mais uma vez a disponibilidade de conversar conosco também, e fico à disposição de vocês, dos clientes, né, de quem está nos assistindo, a conversar, passar mais informações, compartilhar informações e auxiliar de alguma forma para que a gente consiga atrair bons profissionais aí. Com certeza, Ira. Quem está nos acompanhando e tiver algum interesse, ou tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o tema recrutamento e seleção, ou mais sobre a Global Talent, entre em contato com a Smarts também, ou comentem aí no YouTube, a gente entra em contato com vocês, a gente faz essa ponte, e também já deixo o convite para a gente voltar a bater um papo mais para frente, Ira, para tratar de temas que a gente não conseguiu tratar aqui nessa conversa, e também para ver se daqui 1 mês, 2 meses, como é que vai estar esse cenário de recrutamento e seleção. Com certeza, podem contar comigo. Combinado. E para a nossa audiência que está nos acompanhando, também eu agradeço por estar aqui em mais esse episódio. A gente tem feito diversas entrevistas aí com profissionais do mercado imobiliário ou de segmentos que tangem e afetam o nosso setor imobiliário, setor de construção, de incorporação. Então, muito obrigado por prestigiar mais esse episódio do Smarts Entrevista. Ira, muito obrigado e até a próxima.